administração. O CRE recebe um evento que acontece todo mês. Todo mês a gente traz um palestrante diferente e é um evento aberto, né? E o Conselho propicia para a gente discutir temas da atualidade e conversar um pouquinho sobre esse tema no final da palestra, né? Então hoje a gente tem aqui o Sérgio, vou copiar, tá? Detoar, né? Isso pode ser as duas formas. E vai falar um pouquinho para nós sobre empreendedorismo, inovação, nesse momento de crise que a gente está enfrentando aí. E espero que vocês aproveitem, a gente vai fazer as colocações dele, depois a gente abre um pequeno debatezinho, a gente pode anotar algumas questões que vocês acharem relevantes para tratar no final, né? Então, bem-vindos novamente, espero que aproveitem e gostem bastante. Nós temos, aproveitando só a nossa introdução, nós temos um grande evento que nós vamos realizar em setembro, para os que não conhecem, que se chama EMBRA, que é o Encontro Brasileiro de Administração, justamente neste ano em que a profissão de administração completa 50 anos. Então, vai ser o maior evento do sistema CFA, né, Conselho Federal de Administração, e vai acontecer aqui em Porto Alegre, no Plaza São Rafael. Vamos ter palestrantes de nível internacional, né? A gente está ainda fechando as grades, já tem algumas pessoas confirmadas, estão todos convidados, vocês receberam um folhetim, né? Tem mais informações no site, podem acessar se tiverem dúvidas, entrar em contato. Vai ser um evento muito bom mesmo. Então, vou passar a palavra para o Sérgio. Posso passar o vídeo ali? Isso, vou passar o vídeo primeiro. Administrador brasileiro, além de fazer um convite especial a você, nós queremos também conclamá-lo a nos ajudar nesse empreendimento, participando ativamente. Teremos imenso prazer em recebê-los na nossa cidade, mas ao mesmo tempo queremos dizer que estaremos trazendo grandes conferencistas internacionais nesse momento de crise que passa o país. Esse ano nós estamos realizando aqui em Porto Alegre esse importante evento. E o que ele tem de tão especial? Em primeiro lugar, ele é um dos grandes eventos que esse ano está sendo feito para comemorar os 50 anos da profissão de administração. Em segundo lugar, os temas que estão sendo discutidos têm uma profunda relação, uma profunda aderência com o atual momento que se vive no mundo e com o atual momento em especial da administração. Um importante evento que comemora os 50 anos da profissão dos administradores. Nesse evento vamos ter, além de grandes palestrantes, oficinas, debates, também apresentação de trabalhos científicos. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Flávio Steffens, eu sou empreendedor digital aqui na cidade de Porto Alegre e eu vou participar do EMBRA e do Congresso Mundial de Administração para contar um pouco da minha carreira, né? Minha carreira como empreendedor. E é um momento que eu vou contar um pouco da minha experiência, né? Nesses 5 anos que eu tenho empreendido, que eu tenho a minha startup aqui em Porto Alegre. Então eu convido vocês a virem participar do EMBRA, venham assistir a minha palestra, eu tenho certeza que vocês vão gostar e vejo você lá. Estou aqui para convidá-los a participar do encontro de administração e do Congresso Mundial de Administração, e a temática que eu vou estar discutindo, na verdade coordenando a mesa, trata-se de inovação como diferencial competitivo. É um tema muito atual, um tema relevante no campo da administração. Venha participar, para nós vai ser uma honra recebê-los e discutir essa importante área. Sem dúvida nenhuma, esse será um grande evento que estará sendo realizado no Centro de Eventos do Hotel Plaza de São Rafael, tanto a parte que diz respeito ao Congresso Mundial de Administração, o Encontro Brasileiro de Administração e a Feira Tecnológica, todos no mesmo local. No EMBRA e no Mundial, nós vamos ter a primeira feira de produtos e serviços de administração, onde os acadêmicos de administração, os empresários e os profissionais de administração terão acesso a produtos e serviços, né, e projetos e também
processos inovadores. A gente vai ter momentos na apresentação dos trabalhos para debate, para discussão, para ver o que está sendo pesquisado dentro da área de administração, o que a gente tem de novidade, de possibilidade. Para que possamos sair mais preparados para o enfrentamento desse quadro de crise e levarmos, sem dúvida alguma, os conhecimentos adquiridos para dentro das nossas organizações. A administração evolutiva é a grande temática do fundo e é para isso que nós estamos chamando todos vocês, para participar deste evento a partir de 1º de setembro no Centro de Convenções do Plaza São Rafael, em Porto Alegre. Vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos, esperamos por todos vocês. Muito bem. Bom dia a todos. Eu vou começar essa conversa explicando duas coisas. O meu posicionamento aqui está baseado numa câmera que está gravando, então eu não vou me mexer muito. E segundo, eu estou falando no microfone para conseguir passar o áudio para o pessoal que vai assistir depois. Primeira coisa que eu faço nas conversas que eu tenho é me apresentar. Então, o meu nome é Sérgio Detois, eu tenho 41 anos de idade, 21 anos de idade ou 21 anos desenvolvendo novos negócios. E desenvolver novos negócios significa pegar operações que não existem no mundo e construir essas operações, ou operações que já existem em algum país e fazer o processo de internacionalização. Então, isso que eu fiz ao longo da minha carreira. Por 14 anos como executivo de um grupo, e era uma situação confortável, porque demorando, dando certo ou errado, o salário estava lá no final do mês. Por 3 anos como consultor, e em seguida eu resolvi empreender como empresário. Tá? E aí eu fundei 4 operações nos últimos 4 anos. Eu vou contar para vocês das 4 operações lá no final. Mas uma delas é a minha Xodó, onde eu dedico 95% do meu tempo há 3 anos e a qual eu escolhi para liderar, que é Empreenda Você. A segunda coisa que eu faço nas minhas conversas é entender o público. E eu queria conhecer um pouco mais de vocês. Então, eu vou fazer 3 perguntas simples aqui. Por favor, levanta a mão quem é funcionário de uma organização privada. Perfeito. Agora, quem é funcionário de uma organização pública, universidades incluídas? Ótimo. E aí, quem é empresário? E empresário também entra consultor profissionais autônomos. Tá, é a grande maioria. Então, eu vou tentar, durante a conversa, atender às expectativas que eu entendo que existem dos 3 públicos, mas eu vou puxar um pouco mais a corda para o empresariado, ok? No final, a gente vai ter perguntas e respostas. Todos aqueles pontos de dúvida que vocês tenham no início da conversa, ou que vocês venham a ter durante a minha exposição, que vocês julgarem que eu não explorei demais, façam a pergunta que a gente mergulha no assunto. O tema de hoje é empreendedorismo e inovação em momentos de crise, sem margem para errar. É importante explorar um pouco esse título. Esse título, ele vem de uma realidade. Qual é a realidade? A realidade é que o empreendedorismo, historicamente, ele está vinculado ao empresariado. Né? Existe um conceito, um entendimento de empreendedorismo que a gente tenta desmistificar. E a gente desmistifica explicando que empreendedorismo, na verdade, é o substantivo do verbo empreender. Empreendedorismo significa... empreender significa ter uma ideia na cabeça e colocar em prática. Empreendedor é diferente de empresário. Todo empresário é empreendedor, mas nem todo empreendedor decide ser empresário. E eu esclareço isso no começo de todas as palestras que eu faço. Porque muitas organizações hoje, elas estão baseadas no entendimento de empreendedorismo de 1970, onde empreendedor é igual empresário. E não é. Hoje a gente encontra vários empreendedores no segmento social que precisam inovar.
vários empreendedores do segmento cultural que precisam inovar e vários empreendedores do segmento de esportes também precisam inovar. Então, o empreendedorismo existe em vários lugares. O mais interessante do empreendedorismo da atualidade é que essa nova geração de empreendedores, de jovens com ideias na cabeça colocando em prática, eles resolveram buscar soluções analisando o comportamento do consumidor. Eles então começaram a se distanciar das soluções padrão. Por essa razão que você hoje vai muitas vezes em parques modernos e você vê que agora o asfaltamento está na diagonal, não mais na lateral, porque alguém observou isso e disse o seguinte: pô, não adianta eu tentar mudar o consumidor aqui, o hábito, deixa eu construir a infraestrutura para ajudá-lo aqui. O meu grande objetivo é fomentar o empreendedorismo qualificado. Eu disse para vocês o que é empreendedorismo, mas eu preciso explicar o que é qualificado, porque aí vocês vão entender a diferença. E essa diferença, na verdade, é o pulo do gato para você diminuir o risco. Diminuir o risco que ele existe, tanto no empreendedorismo quanto na inovação. Em momento de crise, você não tem margem para errar. Você precisa ter maior assertividade. Então, é importante entender o que é um empreendedorismo qualificado. E o empreendedorismo qualificado é você ter ciência e consciência do efeito que você vai causar colocando aquela ideia em prática na comunidade e os riscos associados àquilo. Então eu vou dar um exemplo prático dessas palavras agora. Você tem lá o Leonardo, que é um personagem fictício. Se alguém se chama Leonardo aqui, me desculpe. Você tem lá o Leonardo, que foi o executivo de uma grande multinacional por 30 anos. Então ele está na faixa dos seus 52 anos de idade. E numa crise, como a que nós estamos passando, ele foi chamado pelo RH e o RH disse para ele: olha, obrigado pela tua contribuição, a gente precisa reduzir aqui o número 4 e eu vou precisar te dispensar. Toma outro fundo de garantia aí de 30 anos de idade e daqui a pouco o Leonardo ele se vê numa situação interessante. Ele se vê jovem, porque 52 anos de idade é jovem, ele se vê com energia e com quase R$1 milhão na conta corrente que veio do fundo de garantia, mais rescisão, etc. e tal. Mas ele está há 30 anos acostumado a receber um salário no fim do mês, acordar todo dia às 7 da manhã e ir trabalhar e ter atividade. Aí o Leonardo passa um mês em casa, desesperado já. Eu preciso trabalhar, eu preciso fazer alguma coisa. E nessa ânsia de fazer alguma coisa, no momento de crise, ele entende que, olha, a probabilidade de eu ser recolocado é mais baixa. Eu já tenho 52, 53 anos. Dificilmente eu vou conseguir competir com essa nova geração que já chega com conceitos de design thinking, ideação e vários outros que hoje são demandados pela organização com a mesma competência. Eu quero saber, eu vou empreender. E a primeira reação dele é falar o seguinte: eu vou olhar, vou na feira de franquias, vou lá na feira de franquias, vou escolher uma franquia e vou comprar uma franquia. Como eu fui um gourmet nos últimos anos, ou pelo menos eu acreditei ter sido um gourmet, o Leonardo foi lá e resolveu comprar uma franquia de um restaurante italiano, por exemplo. E aí, o Leonardo investe 700 mil do 1 milhão que tinha na conta para comprar essa franquia. Bom, a probabilidade de 2 anos depois ele não ter os 700 mil, não ter a franquia, ou a franquia está dando prejuízo e ele está desesperado, é enorme. Então ele poderia ter lá na frente, ao tomar a decisão de investir, controlado a ansiedade e procurado ajuda antes de tomar a decisão. Muito bem. O que significa procurar ajuda? Significa qualificar
o empreendedorismo dele, o empreendimento que ele está querendo fazer, a ideia que ele quer colocar em prática. E o que significa isso? Significa que, primeiro, ele precisa se conhecer. Porque quando você adota a jornada empreendedora como empresário, é uma jornada isso. Não tem jornada fácil. Essa história que se abre, e outro dia eu abri o jornal, vi garoto de 10 anos lança site e não sei quantos de faturamento. Aí, eu curioso, nunca vi isso acontecer, fui cavucar. Aí a gente descobre, não, na verdade a mãe dele lançou um site, ele de vez em quando vai lá, opera. Mas a retaguarda disso, a história real nunca é contada. Então, não existe milagre aqui, pessoal, não existe milagre. É importante dizer isso. Quando a gente vê essas grandes marcas, Facebook, Twitter, mesmo Apple, analisa a história e vê por quanto tempo eles apanharam até ter dinheiro. Então, a jornada empreendedora, como empresário, qualquer jornada empreendedora é difícil. Como empresário, é ainda mais difícil. Bom, ele precisa ter alguns comportamentos empreendedores, tais como resiliência, persistência, foco. Então ele precisa primeiro se conhecer. E como é que você se conhece? Tem produtos de assessment para você se conhecer. E é importante conhecer o seu perfil psicológico e comportamental, porque a jornada é dura. Não achem que, não, eu sempre aguentei, eu vou aguentar essa também. É diferente, principalmente quando você está na idade do Leonardo, que já deve ter filhos, casado, tem um padrão de vida que demanda dele uma atenção especial. Bom, outra coisa que é importante qualificar é entender o negócio. Ao invés de receber um material de uma franqueadora, qualquer que seja a franqueadora, e acreditar naquele material piamente, é importante que você faça o seu material, que você escreva o seu livro, o seu diário, o seu plano de negócio. Não dá para os outros escreverem, você tem que escrever. Se estou com preguiça, não quero, não gosto, não sei fazer, procura ajuda, mas você que tem que escrever. Senão você não vai ter controle da informação, né? Então você precisa fazer isso. E aí tem várias metodologias e técnicas e um monte de gente no mercado para ajudar. Tem Business Model Canvas, tem sessões de ideação, Design Thinking e vai embora. Muito bem. Escrever o seu plano de negócio. Então você entende profundamente o plano de negócio. Quando escreve um plano de negócio, é importante fazer uma reflexão. Você tem que olhar a palavra que você colocou, o texto, a frase, e perguntar para si mesmo o que isso significa operacionalmente no meu dia a dia. Porque eu estou cansado de ver frases bonitas sem essa reflexão por trás. Isso dá problema lá na frente. Eu vou contar qual é a terceira etapa importante da qualificação. Para reduzir risco, você tem que vivenciar o processo. Você precisa ter a degustação. Você precisa experimentar o que vai ser tua vida naquele empreendimento. Então é importante que você estabeleça conexões e, idealmente, busque a oportunidade de passar o dia na cozinha de um restaurante italiano antes de investir na franquia. Porque se você passar o dia na cozinha do restaurante italiano e não gostar, não faça isso, não faça esse investimento, não abra a franquia, não vá ser dono de restaurante, porque é incompatível. Ser gourmet em casa no final de semana é diferente de ser dono de restaurante. Então você tem que ter essa degustação para qualificar o empreendedorismo. Bom, aí você é dono do restaurante italiano, tá? Você falou, não, eu passei o dia lá e eu quero isso mesmo. Ainda antes de investir, você tem que se fazer algumas perguntas básicas. Quais são os fatores críticos de sucesso de um restaurante italiano? Bom, pelo menos você precisa ter acesso a comprar a um preço competitivo farinha e tomate, pelo menos. E aí a pergunta é, como é que você compra farinha e tomate? Tomate, como é que você compra tomate? Aí a resposta tradicional desse empreendedor fala, não, eu vou no mercado público, vou na barraca XPTO e compro tantas caixas quanto a minha demanda necessitar. E aí eu olho para ele e falo, né, como é que você escolhe tomate? Eu vou, aperto, vejo o verdinho, né? Quais são os tipos de tomate? Eu conheço o tomate italiano, o tomate cerejeiro.
Então você vê que existem algumas faltas de conhecimento, né? Falta de conhecimento do fator crítico de sucesso. Então é importante que você vai conhecer a cadeia de fornecimento desse produto tomate, no caso do Leonardo com o restaurante italiano. Porque se você quiser se destacar nesse segmento, uma maneira de você fazer é comprar o tomate na lavoura. É um restaurante que vai começar pequeno, vai num produtor, agricultura familiar, e já compra, garante o teu fornecimento, a qualidade dele lá na ponta. E aprende como funciona essa cadeia, sazonalidade, quais são as variedades, problemas históricos, porque tem um fator crítico de sucesso. Bom, depois que vocês conheceu o negócio profundamente, fez a reflexão, o que aquelas palavras efetivamente significam na operacionalização do plano, e conheceu os fatores críticos de sucesso e degustou como será a sua vida, ou uma parte da sua vida depois do investimento, aí você tem um empreendedorismo qualificado. E tudo isso que eu contei para vocês é fundamental. Isso reduz risco. Agora, dá trabalho. Você ser um empreendedor qualificado dá trabalho. Eu tenho visto no mercado, então eu trabalho com o mercado de startups já há 4 anos, 5 anos. E eu tenho visto um comentário geral das startups. E o comentário geral é o seguinte: olha, um investidor, particularmente no Rio Grande do Sul, o investidor gaúcho gosta de soja e cimento. Ele não investe em risco. E aí eu tenho que levantar a mão e falar o seguinte: olha, eu discordo. Porque nos últimos 4 anos eu fundei 4 empresas e eu não nasci de uma família rica e não tinha como investir. Eu busquei investidor em todas as 4. Mas eu busquei investidor porque o meu empreendimento era qualificado. E aí eu vou falar para vocês daqui a pouco do negócio chamado fluxo de criação de valor, que muitos empreendedores esquecem. E é um tema, uma parte importante da inovação. Bom, vamos lembrar que empreendedorismo então, é um conceito absoluto. Empreendedorismo é um conceito que tem que ser igual para todo mundo aqui, não tem que ter dúvida. Empreendedorismo é substantivo do verbo empreender, que é ter uma ideia e colocar em prática. É isso. É o tipo do conceito que eu não discuto. A pessoa pode até confundir empreendedor com empresário. Tudo bem. O mercado gera essa confusão. O que eu faço é tentar esclarecer. Quando você pensa no empreendedorismo ou no empreendedor de uma maneira mais ampla, a empresa escolheu trabalhar com 3 públicos, tá? A empresa escolheu trabalhar com os profissionais autônomos e microempresários, com os profissionais de educação e estudantes e com os funcionários das grandes organizações. Por acaso, os 3 públicos estão representados aqui. E para cada público existe uma solução específica. Mas para todos eles tem um ponto em comum. Para todos eles a gente usa a frase do famoso Bernardinho, treinador de vôlei, né? A vontade de se preparar deve ser maior que o desejo de vencer. A vitória é a consequência. Então, a gente trabalha com programas de capacitação e treinamento para os empreendedores. E são vários, que eu não é o foco dessa apresentação. Mas porque a gente qualifica esse empreendedor. É importante lembrar que as instituições, elas são formadas por pessoas e projetos. Tem um amigo meu que fala que por papel também, né? Mas vamos pensar em pessoas e projetos. Só existem projetos porque você tem pessoas tendo ideias e colocando em prática. E essas pessoas têm que estar preparadas e qualificadas para quando colocarem alguma coisa em prática, colocarem de forma qualificada. Empreendedorismo está claro para todo mundo aqui, pelo menos eu dividi um pouco dos conceitos básicos dele. Agora eu vou falar de inovação, porque empreendedorismo, o comportamento empreendedor é o estopim da inovação, tá? O comportamento de você pegar uma ideia e colocar em prática, isso é o estopim da inovação. Não existe inovação sem empreendedorismo, não existe. E as grandes organizações se deram conta disso. Começaram a entender a importância do comportamento empreendedor e começaram a investir.
e começaram a investir nos funcionários para eles serem mais empreendedores, e começaram a investir na relação com universidades e com startups e com venture capitals e com aceleradoras, incubadoras, para trazer um pouco, oxigenar a organização desse comportamento empreendedor. Muito bem. Quando a gente fala em empreendedorismo, eu vou fazer um esclarecimento para todo mundo aqui. Quando você for numa palestra e o palestrante falar cultura empreendedora, fecha o livro, levanta e sai. Porque as pessoas mesclam e confundem o que é cultura e comportamento. Empreendedorismo é comportamento. Você se comporta dessa forma. Cultura é um conjunto de valores que inclui comportamento. O comportamento influencia a cultura e vice-versa. Mas não existe cultura empreendedora, é comportamento empreendedor. E o comportamento empreendedor ele existe na cultura chinesa, na cultura japonesa, na cultura brasileira, na cultura da empresa XPTO, do Estado gaúcho. Empreendedorismo, comportamento empreendedor existe em qualquer lugar. É importante fomentar esse comportamento para fomentar inovação. Então, essa ressalva é importante. Empreendedorismo é comportamento. E por ser comportamento, a gente tem treinamento de capacitação para fomentar esse comportamento. Todo mundo nasce empreendedor. Todo mundo nasce empreendedor. Eu tenho um vídeo aqui de 2 minutos, 3 minutos, que eu vou passar para vocês, só para ilustrar que todo mundo nasce empreendedor. Depois a gente volta a falar. Esse vídeo é simples, né? Esse vídeo eu peguei no YouTube aberto, publicou. Eu tenho vários vídeos de bebês. Você tem um exemplo prático de empreendedorismo, de alguém que teve uma ideia e colocou em prática. Isso é empreender. E você viu que um quis empreender e o outro não quis empreender. Um teve a ideia e colocou em prática, o outro nem se interessou. E aí são mensagens importantes que nos associam à inovação. Entender inovação significa entender um conceito relativo. Porque inovação, diferente de empreendedorismo, é um conceito relativo. E aqui, só contando, o empreendedorismo está muito focado no profissional, né? No comportamento do profissional. A inovação está muito focada na demanda de mercado. Entender inovação significa entender um conceito relativo.
Então eu visitei várias empresas, organizações, instituições públicas e privadas e perguntei para várias pessoas o que é inovação. E às vezes quando eu faço a pergunta, apresentações diferentes. E aí a primeira coisa que a gente notou é que as organizações esqueceram que inovação é um conceito relativo, que ela precisa dizer como ela entende inovação e declarar para o seu público. É fundamental. Porque se você não declarar, o teu público, a tua comunidade não vai saber como você entende inovação. Então, o que eu vou fazer aqui é declarar como a Empreenda e o Sérgio entendem inovação. Uma nova experimentação. Uma nova experimentação. E é importante essa definição pelo seguinte: eu e o Leonardo, a gente pode experimentar algo novo. A gente pode experimentar algo novo. Então é inovação para os dois. Ou eu e o Leonardo podemos fazer uma experimentação, ser nova para mim e não para ele. E é inovação para mim e não é inovação para ele. E tudo bem. Então a gente está cansado de ver exemplos de empresas no mercado que lançam um produto e a concorrente fala assim, pô, isso não é inovação, eu lancei há anos atrás. Não. Para aquela organização é inovação. Agora, se é uma experimentação nova, primeiro as pessoas podem querer experimentar isso ou não. Tá? Normalmente, se elas têm um problema e aquela experimentação, um problema significa também uma inquietação, e aquela experimentação tem o potencial de resolver a inquietação, elas vão experimentar. Esse é o caso. Mas mesmo que elas experimentem, não significa que vai criar valor. E como é que você sabe se criou valor? Se ela quer de novo. Se ela quer de novo, falou, pô, ela gostou. Se ela não quer de novo, ela não gostou. Então, inovação tem algumas características interessantes. É uma nova experimentação que pode ou não ser abraçada por um público, aí vem a palavra público-alvo, e pode ou não criar valor. E por isso da importância de você validar ela, validar aquela solução, aquela experimentação com o teu público-alvo, antes de sair investindo barbaridades. Porque esta validação, ela vai te dizer se cria valor e quão sustentável é esse valor no mercado. Tem um ciclo que eu costumo apresentar para as pessoas que eu acho que é importante mencionar aqui. Toda marca tem um posicionamento. Né? E posicionamento é o lugar que a marca ocupa na cabeça do consumidor. Essa é uma definição simples, que eu gosto de compartilhar, para não entrar em muitos detalhes de marketing. Essa todo mundo entende. E as pessoas entendem pelo seguinte: se eu puder abrir a cabeça aí das pessoas, eu vou ver que existem várias marcas que já ocupam espaço lá dentro. Já ocupam. Então, pô, se eu falo em LG, o cara já tem ali um espacinho da LG. Se eu falo em Volkswagen, já tem. Se eu falo em Ford, mesma coisa. Se eu falo em Toyota... Então tem marcas que já ocupam espaço. Mas essas marcas, todas as marcas, pequenas, grandes ou médias, elas têm uma concorrência. E a concorrência, ela procura se aproximar dos pontos onde a marca se destaca. Né? Ela quer fazer o que a gente chama de pontos de paridade, pontos de diferenciação. Eu quero me aproximar da onde o outro se destaca e me distanciar por outra questão. E se distanciar por outra questão significa inovar. Então toda marca, ela está constantemente ameaçada e ela precisa se diferenciar. Quando ela encontra um fator de diferenciação, ela aí tem que comunicar o fator de diferenciação ao público-alvo. E é este público que decide se ele reconhece a diferenciação ou não. Então, eu dou uma lista de algumas páginas de exemplos reais de grandes organizações que, na ânsia de aumentar a taxa de utilização de um equipamento caro que eles adquiriram, desenvolveram uma solução daquele equipamento, pensaram como aquela solução deveria agregar valor para o público-alvo, e aí comunicaram essa solução e o valor agregado para o público-alvo, e o público não reconheceu. E como é que você sabe que o público não reconheceu? Ou porque ele não compra, ou porque é caro, ou porque ele acha legal, mas não faz parte das necessidades básicas dele. Esse é o grande desafio de toda nova empresa, de toda startup, de todo pesquisador.
E o desafio é o seguinte: para a gente ocupar um espaço na cabeça do consumidor, porque é a única maneira que ele vai comprar o nosso produto e serviço, a gente tem duas maneiras de fazer isso. Uma é bombardear com mídia, e normalmente as pequenas empresas não têm cacife financeiro para isso, né? E a segunda é resolver um problema real do consumidor. Então, hoje, a única oportunidade que as pequenas empresas têm, que os empreendedores têm de conseguir ter sucesso, é resolver um problema real do consumidor. E para isso, tem que entender o consumidor. Esquece aquela máquina que você tem como ativo, põe de lado. Vai entender um público-alvo. E aí desenvolve uma solução. Bom, se por coincidência deu certo usar o equipamento que você tinha, ótimo. Se não deu certo, foca nessa solução, porque é isso que o consumidor quer. Obviamente que existem os exemplos da utilização do equipamento que foi caro e que teve sucesso, porque eles encontraram um nicho específico que efetivamente queria comprar aquele. Perfeito. O custo de encontrar um público-alvo depois que você tem a solução é muito superior ao custo de você entender uma demanda, um problema de mercado e desenvolver a solução. Isso é importante, principalmente para os pesquisadores. É importante essa diferença. Por que é importante a diferença? Porque vai chegar um belo momento que você vai precisar captar dinheiro. Aí você vai captar dinheiro com o investidor, né? E aí você vai enfrentar o problema que as startups que falaram comigo nos últimos anos têm. O investidor gaúcho gosta de soja e cimento. E eu disse que não. E qual é a diferença? A diferença é o seguinte: toda ideia nasce de um problema, né? A ideia nasce de um problema. E é por isso que a gente fala que o problema é uma oportunidade. Isso aí é jargão. Você tem lá um problema, aí você faz uma sessão de ideação, preferencialmente com várias pessoas de outras áreas e competências, para ser mais rica essa sessão. Mas tradicionalmente os empreendedores gostam de fazer a sessão aqui dentro, né? É uma autossessão de ideação, ele pensa e busca a solução. Então essa já é uma falha. A ideia é fazer uma sessão de ideação com mais pessoas, porque pessoas enxergam coisas diferentes. Aí você encontrou uma ideia para resolver aquele problema, mas aí precisa estruturar essa ideia. Bom, mas espera aí. Como é exatamente que essa ideia vai ser aplicada? Você estrutura a ideia. Quando você tem uma ideia estruturada que resolve um problema real, eu batizo isso de proposta de valor. Só uma ideia não me adianta. Eu quero que seja uma ideia estruturada que resolve um problema real. Bom, depois que eu tenho essa ideia estruturada que resolve um problema real, ou seja, depois que eu tenho uma proposta de valor, eu preciso validar isso tecnicamente. E aí, quando você fala em validação técnica, você fala em estratégia de prototipagem, tanto de serviço quanto de produto. Aí você vai fazer um protótipo, vai no público que tem um problema, porque vocês lembram que tudo nasceu do problema, então você conhece quem tem um problema. Aí você vai naquele público e fala assim: isso resolve? E o público disse sim ou disse não. E normalmente, se ele disse não, ele te fala por quê. E você ajusta o protótipo, vai de novo, várias interações, até falar: bom, legal, validou tecnicamente. Beleza, então a tua proposta de valor foi validada tecnicamente. Ainda não gerou valor, só foi uma proposta de valor validada tecnicamente. E custou dinheiro, um pouquinho, mas custou. A próxima etapa é validação comercial. Você vai pegar e falar: como é que eu fabrico aí um lote piloto? E aí você tem estratégia de dimensionamento do tamanho e da qualidade do lote piloto. Vai no público ter o problema e vende o lote piloto para ele. E é importante vender, não dá. Estou cansado de ver gente que dá lote piloto para testar a usabilidade. Não, a gente não está interessado em testar a usabilidade. Isso foi feito lá na validação técnica. O que a gente quer fazer aqui é saber quanto que o público está disposto a pagar por aquela solução. Então tem que vender. E vende para os chamados early adopters, que são esses pioneiros que gostam de pagar um pouco mais para ter acesso privilegiado inicial às inovações. Os grandes curiosos.
Validou comercialmente, ainda não gerou valor. Aí você vai para outra etapa, que é a etapa de levar o lote piloto para uma escala comercial. Muito bem. Aí você precisa de dinheiro, aí você precisa daquele investidor. Fazer um processo de aceleração custa muito caro, que é levar do lote piloto para a escala comercial. E você tem várias fontes de recursos que podem facilitar esse processo. Só que não adianta você chegar para um investidor com uma ideia, nem com uma proposta de valor e pedir R$1,5 milhão. Não funciona assim, porque todo o risco vai para o investidor. O que a gente sugere que as pessoas considerem são etapas de gestão de risco. Ou seja, pede R$70 mil, por exemplo, para fazer a validação técnica. Bom, o investidor vai topar. R$70 mil validação. Aí você pede 150 para fazer o lote piloto, validação comercial. Se a técnica deu certo, vamos fazer comercial. O investidor vem. Aí você pede R$1,5 milhão para levar aquilo para a escala comercial. Mas aí não tem mais risco da tecnologia. Você conhece o teu público-alvo, você sabe que a tua solução está aceita por aquele público e você sabe quanto ele está disposto a pagar. Aí o investidor vem, porque aí é um risco mercadológico, é saber quem vai levar isso para o mercado. E aí você contrata pessoas, se aquele empreendedor não tiver a competência para fazer isso. E normalmente não tem. Normalmente quem funda a empresa não tem a competência de fazer expansão. E tudo bem. Por isso que hoje em dia a gente tem essa palavra bonita de colaboração. E colaboração é isso, né? Não tenta fazer tudo sozinho. Uma das grandes críticas que eu tenho feito ao mercado, de uma maneira geral, e tenho tentado trabalhar para resolver isso, é que é muito comum a gente ver, por exemplo, um pesquisador de uma universidade, um grande pesquisador, que teve uma solução fantástica e resolveu empreender como empresário e montou a sua empresa. Ele montou a empresa e desenvolveu aquela solução e vendeu. Ele está feliz da vida, ele teve sucesso, ele vendeu. E aí ele cresce. E aí chega uma hora que ele olha para a organização dele, ele tem problema de fluxo de caixa. Ele tem problema de comunicação, estratégia de marketing. E aí o que ele faz? Ele olha um curso, preferencialmente alguma instituição que dá de graça, para fazer um treinamento. E ele faz o treinamento porque ele está tentando se capacitar com outras competências que não aquela que ele está preparado. Muitas vezes esse cidadão é um inventor e ele está tentando ser um administrador, ele está tentando ser um marqueteiro, ele está tentando ser um profissional de área de desenvolvimento de negócios. Então ele está perdendo o foco de onde ele realmente é bom para tentar ser todas essas outras coisas. E aí você tem problemas em todas as áreas que ele efetivamente não foi preparado para fazer. Então colaborar é importante. E muitas vezes, quando uma empresa é nova, é importante que você ceda um pedaço da empresa, ou do projeto, ou do fluxo de caixa futuro que isso daí tem o potencial de gerar, para atrair pessoas. Senão, sozinho, a gente não vai muito longe. Voltando aqui, esse ciclo nosso sempre aconteceu. Para você se diferenciar, é fundamental você experimentar coisas novas. É fundamental você inovar. Tá? Para se diferenciar, é fundamental inovar. As empresas, de um tempo para cá, começaram a falar de estratégia de inovação. E isso é muito bom para o mundo do empreendedorismo. É bom para o mundo do empreendedorismo porque as empresas agora, elas começaram a ver que as soluções tradicionais não obrigatoriamente são as soluções do futuro. E elas precisam se oxigenar. E nesse processo de oxigenação, elas buscam esses empreendedores, esses novos projetos. Quando a gente fala de buscar empreendedores e novos projetos, a gente fala em buscar pessoas que efetivamente conheçam esse ciclo, né? Que é o ciclo que eu acabei de dividir com vocês. Todo negócio tem que nascer, ou deveria nascer, de uma inspiração, e essa inspiração tem que resolver um problema real, né? Você vê um problema e fala assim, puxa, acho que eu tenho a solução, vou fazer. E aí você tem uma ideia,
E essa ideia vai virar uma proposta de valor que vai ser validada, vai virar um plano de negócio, e aí vai ser executada e o ciclo continua. E para você fazer isso, você precisa ter comportamentos. E as empresas estão buscando esses comportamentos dos funcionários, que é o comportamento empreendedor. A gente tem trabalhado com algumas grandes organizações, e nesse trabalho a gente tem fomentado esse incentivo ao empreendedorismo pelas organizações, não só para os próprios funcionários, né? Aqui tem um processo que nós trouxemos para o mercado, o fluxo de criação de valor. E é um processo que acontece dentro da organização. E a gente está falando assim, vamos fazer com o público interno e público externo. E o que é o público externo? É a gente trazer esses empreendedores que vêm dos centros de pesquisa, das universidades, dos centros acadêmicos, das startups, trazer esses caras para se apresentarem para as organizações, para oxigenar as organizações, para trazer um processo novo. E ajudar as organizações a criarem valor. E ajudar os empreendedores a criarem valor. E o match está aqui. Tudo isso aqui, essas 3 caixinhas, são blocos que geram propostas de valor. Né? Você tem pesquisadores buscando solucionar problemas com ideias estruturadas no pesquisa e desenvolvimento. Você tem processo de melhoria contínua e você tem oxigenação. Então isso aqui cria proposta de valor, que não é criar valor, é criar proposta de valor. Só cria valor quando vai para a escala comercial. E aí você faz validação técnica e validação comercial num processo que chama incubação, que infelizmente as universidades têm incubadoras que por restrições de recursos não fazem esses 2 trabalhos de validação técnica e validação comercial. Algumas delas nem sabem que isso faz parte do processo de incubação. E depois você busca dinheiro para fazer a aceleração e crescer. As empresas começaram a se preocupar então com o público interno e público externo. Então hoje a gente vê um engajamento de grandes organizações como a Natura junto ao seu público final, para elas entenderem as necessidades do público final. Bom, se as grandes organizações estão fazendo esse trabalho de entender o público-alvo para não patinarem, eu espero que os pequenos empresários, os pequenos empreendedores também o façam. Porque eles vão precisar mais dessa informação do que a grande organização. Eles vão precisar mais do conhecimento do público-alvo, saber que problema eles estão resolvendo e de quem, do que a grande organização. A grande organização, está procurando ajuda externa. Ela está pensando em cocriação. Ela está pensando em colaboração. E por isso que ela trabalha com esse processo de oxigenação, para trazer isso de fora. Então a gente vê, de novo, no mundo e no Brasil, e isso que eu estou falando para vocês, é um movimento recente em todas as partes. Né? Não tem alguém que já tenha 20 anos de experiência nisso, não. As grandes organizações, elas começaram a estabelecer parcerias mais estreitas com as universidades, não só com os centros de pesquisa, mas também com os centros acadêmicos, estudantes e o mundo das startups, para oxigenar. A gente começou a qualificar algumas universidades no processo de validação técnica e validação comercial. A gente começou a estabelecer parcerias justamente para a gente minimizar o problema do empreendedorismo desqualificado. Para ajudar a resolver o problema daquele empreendedor que chega para a empresa e fala assim, pô, eu preciso de dinheiro. Legal. Então me mostra o que você tem. Ele mostra um plano de negócio, 50 páginas, maravilhoso. Palavras lindas. E aí eu pergunto para ele, legal, cadê a validação técnica? O que é isso? É um protótipo. Não, eu preciso de dinheiro para fazer protótipo. Mas você precisa de 1,5 milhão? Não dá. Como é que é teu protótipo? Assim. Quanto você precisa para esse protótipo? Legal. Vamos supor que a gente invista os 70 mil reais para fazer esse teu protótipo. Quem é teu público-alvo? Pode ser a organização do segmento farmacêutico, no segmento químico. Não, mas espera aí. Que problema que você está tentando resolver e quem te disse que tem problema? Não, eu li no jornal uma tendência que é no segmento farmacêutico, tem esse problema,
e aí eu trabalhei na solução. Não, isso não funciona. Vai no segmento farmacêutico e conversa com as pessoas lá. Você precisa saber nome e endereço do teu público-alvo, porque senão lá quando você tiver que comentar a tua venda do produto para ele, você não vai chegar a ele e vai ter problema de comunicação. E o investidor não vai investir se você não sabe para quem você vai vender, que problema você vai resolver. Quando a gente fala em escala comercial, muitas vezes é um momento mais forte de colaboração do empreendedor, né? Onde o empreendedor efetivamente vai precisar de ajuda, de mais competência. Porque a escala comercial é como se tivesse uma transição de uma coisa que era um hobby e se tornou um negócio. Então é importante pedir ajuda. De um tempo para cá, a gente vem ajudando as organizações e os empreendedores. Então a gente trabalha nas duas pontas. E o que eu procuro fazer quando eu falo de empreendedorismo e inovação é trabalhar com a ponta da pessoa física na palavra empreendedorismo, mesmo os funcionários das organizações. Eles têm que ter comportamento empreendedor e têm que ter essa dinâmica de solução de problemas. E eu trabalho na ponta de pessoa jurídica com inovação. Então hoje a gente tem um time da empresa que cuida do treinamento e capacitação da pessoa física e cuida do processo de criação de valor das grandes organizações, para fazer o match. Quando a gente faz esses trabalhos, a gente começa a enxergar problemas da pessoa física, de uma maneira geral, que tem que ser melhorados. E deixa eu ser muito claro, não são simplesmente empreendedores individuais, profissionais autônomos ou microempresários, não. Mesmo dentro das organizações, a gente tem trabalhado com capacitação e treinamento de profissionais. Porque a oxigenação também pode vir de dentro da organização, não precisa vir só de fora. Hoje, a gente tem visto uma movimentação maior das grandes organizações em buscar essa oxigenação fora. E isso está sendo muito positivo, porque aí a gente está conseguindo trabalhar programas de treinamento e capacitação dessas novas startups, desses novos empreendedores, para conseguir ajudá-los a construir uma proposta de valor que vai ser interessante para a grande organização, que pode ser a estratégia de saída dele. Ele pode nunca sair do negócio, mas um dia o negócio pode crescer tanto que ele perdeu a empolgação, o entusiasmo, e ele vai querer vender, mas precisa vender se estiver estruturado direitinho para alguém comprar. Então, esse match que a gente tem trabalhado, quando a gente fala da mentoria empreendedora. E a ideia aqui é profissionalizar a decisão de empreender, é o empreendedorismo qualificado. E é fazer com que a mentoria seja decisiva e marcante na vida desse empreendedor. E às vezes, essa conclusão demora algum tempo para fazer. Quando a gente fala do público-alvo que a gente procura trabalhar, a gente está falando aí do público interno e público externo. Quando eu coloco executivos, aposentados, estudantes, donas de casa, é porque a gente tem sido mais procurado por essa turma. No momento de crise, as donas de casa precisam ajudar, muitas vezes, com a receita. Ainda existem vários lares no Brasil que a mãe não trabalha. Ainda existem. Por várias razões. E agora elas falam, peraí, eu preciso fazer alguma coisa. E o que eu sei fazer? Como é que eu vou fazer? Quanto eu vou investir? Por que eu vou investir? Mais importante, que problema eu vou resolver? Né? Que problema eu vou resolver? Então, as donas de casa têm nos procurado. Executivos já comentei com vocês, profissionais autônomos já comentei com vocês. Estudantes têm nos procurado. A gente trabalha os 3 processos que eu comentei antes. Ou seja, o processo de investigação, que é entender o comportamento do empreendedor, o perfil comportamental e o perfil psicológico. A gente trabalha o entendimento dele do negócio e faz com que ele, ao longo da elaboração do plano de negócio, entenda o que as palavras colocadas lá significam na prática operacional. Isso dá trabalho, ninguém faz isso.
4 horas eu ponho isso no papel. Né? Não é assim que funciona, não. Não existe ilusão. Eu já falei, ponto da carochinha não existe. Quando o cara faz isso, eu sempre digo, eu tenho um amigo meu carioca que diz o seguinte: depois do oba-oba vem o epa-epa. E eu tenho reproduzido isso, né? O pessoal às vezes... E a gente tem visto isso. Se eu não me engano, em 1998, a empresa mais valiosa do Brasil era o Mapping. Opa-opa. Alguém visitou alguma loja do Mapping? Né? Não existe mais. Vocês conhecem a história do Eike Batista. E aí, a gente pode citar vários exemplos. Então, vamos fazer um trabalho consistente para que ele tenha longevidade. A palavra sucesso, ela é uma foto do momento, né? Uma foto do momento. Você pode olhar lá para trás e falar, o MAP é uma empresa de sucesso. Bom, aí você olha hoje e fala assim, está começando. Então tem que tomar cuidado com essas questões. Às vezes, no desejo que uma pessoa tem de procurar o sucesso, na verdade o que a pessoa está querendo falar é o seguinte: eu quero procurar a minha realização pessoal. Às vezes é isso que ela quer. Mas motivada pelos ganhos financeiros de outros, pelo menos aqueles ganhos financeiros que foram reportados, ela fala, sucesso para mim é ser milionário, é ter aquela Mercedes na garagem. Bom, e se isso para você é a tua realização pessoal, essa definição de sucesso, você possivelmente tem 2 problemas com ela. Um é que você pode nunca alcançar e ser frustrado com essa vida. E o segundo é que mesmo que você alcance, a probabilidade depois do opa-opa vir o epa-epa é grande. E aí você pode perder. E aí você é mais frustrado ainda. Porque você experimentou, né? Então tem que tomar cuidado quando a gente fala de sucesso. O fulano tem sucesso, mas espera aí. Ele está no momento de sucesso, ele tem sucesso porque ele é realizado profissionalmente e pessoalmente. O que você quer dizer com sucesso? É importante essa definição. Não para os outros, para a gente mesmo, né? E aí a gente trabalha na etapa de avaliação. E sobre a minha ótica é mais ou menos assim. Um monte de profissionais trabalha nos 2 primeiros módulos. Com técnicas assim, assado, trabalha nos 2 primeiros módulos. A gente, para se diferenciar, então a Empreenda é um exemplo de startup. Ela buscou se diferenciar. Eu fui encontrar o problema. E aí a gente encontrou o problema. E aí a gente construiu o 3º módulo das conexões. Então, efetivamente, eu digo com um amigo meu, que tem um restaurante italiano lá em Bexiga, para ele dar espaço para o Leonardo ir lá e passar um dia no restaurante italiano. Para ter o gostinho da vivência. Então a gente construiu e vem construindo, porque as demandas são novas a cada vez, uma rede de relacionamentos para dar um maior entendimento, uma maior experimentação por parte desse novo empreendedor no processo. Obrigado. Aqui eu encerro os slides. Eu faço uma revisão geral. Então, eu abordei o empreendedorismo dentro das organizações e como as organizações estão vendo isso, e fora das organizações no mundo dos profissionais autônomos de startups. E eu mostrei para vocês que cada vez mais essas coisas se conversam. E nós somos um agente fomentador dessa conversa. Quando eu faço essas coisas se conversarem, é importante eu trabalhar na capacitação daqueles novos empreendimentos. Muitos da área de negócios, porque os empreendedores querem se tornar profissionais ou empresários, mas muitos que não são da área de negócios. Os conceitos que eu falei aqui de criação de valor, de validação técnica, validação comercial, se aplicam também para um artista. Quando a gente fala em validação técnica, prototipagem, as pessoas às vezes têm medo dessa palavra porque elas acham difícil, complexo. E um dos trabalhos que a gente faz com as escolas de ensino médio e ensino fundamental é ir lá naquela professora de artes, né? Dentro da professora de artes, aquela sala de artes que a gente ia lá fazer os desenhos, né? E mostra para ela a importância que tem ensinar para as crianças a mexer com argila e papel e montar a casa, porque o primeiro nível de prototipagem é o sketch, é o desenho, um livro e tal, legal. O segundo nível já é uma coisa um pouco mais rebuscada, que uma argila, um gesso,
uma cartolina já pode te ajudar a fazer quando a gente fala de produto. Aquela aula de teatro que a gente fazia, nas escolas brasileiras tem pouca aula de teatro, mas tinha algumas aulas de teatro, vai te ajudar a fazer a prototipação do serviço. Então, o comportamento pode ser fomentado desde o início da nossa vida, se a gente tiver a consciência da importância disso lá na ponta. E essa conscientização hoje existe. Então hoje a gente vai nas professoras de artes, a gente vai nas professoras de teatro e a gente começa a mostrar para ela a importância que tem da base ser bem fundamentada. Porque lá na frente, esse cidadão não vai precisar ficar pensando como é que eu vou fazer aquele protótipo, qual a qualidade que vai ser. Ele vai lembrar que ele já sabe mexer com argila, com gesso, com massa, com pintura e vai fazer. E isso faz a diferença. Então, eu participei de apresentações para investidor, onde o investidor ia colocar os 70 mil reais no protótipo e o investidor perguntou para o empreendedor, como é que vai ser isso mesmo? E aí ele mostrou um desenho. E aí depois do desenho ele falou assim, olha, essa é a imagem, bonito, né? Bom, eu fiz aqui um protótipo em 3D com argila, mas vai ficar bonito como desenho, só que aqui eu tive que trabalhar com as minhas habilidades manuais. Mas tangibilizou. E na hora que tangibilizou, gerou a expectativa. E aí sim o investidor fala assim, bom, para receber isso, eu vou investir isso. Legal. Então, o mundo do empreendedorismo, ele dá trabalho, ele é um comportamento que tem que ser fundamentado bem nas comunidades, nas gerações. Esse comportamento pode ser aprimorado e desenvolvido ao longo da vida das pessoas, a qualquer idade, não tem idade para isso. Obrigado, estou à disposição para responder perguntas que vocês eventualmente tenham ou fazer comentários sobre algum tópico que vocês possam querer que eu não abordei aqui. Obrigado.